Olá, nesse vídeo eu quero mostrar aqui algumas aplicações bastante interessantes, principalmente para alunos que estão em fase de projetos de TCC e precisam experimentar programação, experimentar alguns cenários, que é o software Factor.io. Então eu estou com ele aberto aqui no meu computador, tá? Se vocês repararem, é um galpão, mas é um galpão vazio. E o intuito aqui desse software é você criar cenários, criar algumas situações e testar, seja a partir de uma programação em microcontrolador ou uma programação com o próprio software de CLP. Então, uma vantagem que você pode adicionar elementos ao cenário, né? Então, tem uma biblioteca onde você pode incluir alguns objetos e futuramente manipulá-los, como você também pode utilizar cenários prontos. Então o software ele já vem aqui com algumas aplicações montadas, onde o aluno, né, o estudante, ele só tem que entender a situação e programar, que é exatamente o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Então eu vou pegar um cenário já criado pelo próprio software, e o objetivo aqui é vincular essa aplicação com um software de programação real. Então, primeira coisa, né, sempre que você for montar uma programação, né, é importante que você faça a aquisição de dados. Nesse caso, a gente tem que entender qual é o cenário aqui, quais são os elementos, quais são as entradas, quais são as saídas que podem ser utilizadas, né? Então isso pode ser feito de maneira visual aqui dentro do software, né? Então ele é bastante gamificado, você consegue passear pelo cenário, como também você pode acessar as entradas e saídas através de um menu. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: vamos dar uma olhada aqui no meu painel, e perceba que aqui a gente já tem configurado alguns botões, chaves, né? Tem um leitor, e o mais importante nesse início é prestar atenção no nome que foi atribuído a cada um desses elementos. Nesse caso, o botão Start, Reset, Stop, são esses nomes que a gente vai precisar se preocupar para poder criar uma comunicação com um elemento externo, tá? É interessante ressaltar que esse software, além de criar uma simulação com um CLP virtual, é possível também criar uma comunicação com um CLP físico. Então, em alguns casos, ele se assemelha inclusive a um gêmeo digital. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu queria ressaltar com vocês é o seguinte: aqui eu tenho alguns botões, o nome que foi atribuído a eles: Start, Reset, Stop. É possível modificar esses nomes para ficar um pouco mais personalizado, ok? Que é inclusive o que nós vamos fazer agora. Bom, eu tenho aqui no menu superior aqui, eu tenho uma aba chamada View, e nela a gente consegue acessar todas as entradas e saídas do nosso cenário, ok? E aí é o seguinte: se a gente prestar bem atenção, aqui encontra-se os nossos botões Start, Reset, Stop. Se você quiser personalizar, você pode alterar por aqui. Então, quero que o comando Start passe a ser liga e o comando Stop passe a ser desliga. Isso não é necessariamente obrigatório, mas é uma maneira do estudante entender, né, dar um pouco mais de clareza para a aplicação. Bom, se você quiser fechar, só você voltar aqui e desvincular. Bom, então esse daqui é o nosso cenário, tá? Se vocês repararem bem, aqui eu tenho uma esteira, mas é um conjunto de duas esteiras ligadas em série. E o que eu vou fazer? Eu preciso criar uma situação onde eu aperto o botão verde, essas esteiras elas começam a andar, e se eu apertar o botão vermelho, as esteiras param, né? É interessante falar que esse símbolo, né, essa seta,
de input é um elemento que adiciona objetos no início da simulação. Então, quando você iniciar a simulação, ele vai colocar um objeto. O objeto aqui está parado porque as esteiras não estão acionadas, né? E aqui no final da linha a gente tem um outro elemento que é exatamente o oposto, onde eu consigo pegar o objeto quando desce a esteira, ele cai aqui dentro e ele some, né? Então é uma maneira de você criar aplicações de ciclo contínuo. Legal? Bom, feito isso, vamos construir aí a nossa primeira aplicação. O software que eu vou utilizar é o software da Master Tool. Legal? Primeiro, por ser um software gratuito, eu acredito que fique mais acessível, e também porque ele utiliza de uma plataforma bastante difundida já na área da automação, que é a plataforma CodeSys. Bom, a primeira preocupação que a gente precisa tomar é executar o software em modo administrador, exatamente porque nós vamos acessar algumas configurações que não são liberadas, né, se você executar o software de maneira convencional. Como, por exemplo, o servidor OPC. Tudo bem? Bom, vale ressaltar que o computador que eu estou utilizando é um computador básico, tá? Ele não tem configurações robustas, e então isso é um sinal de que a nossa ferramenta ela vai funcionar em aplicações com computadores mais simples, tá bom? Então eu estou utilizando um Core 3 aqui, básico, e por mais lentinho que ele fique, as aplicações elas funcionam. Tudo bem? Bom, primeira coisa, vamos iniciar um projeto aqui. Legal? Para quem utiliza o CodeSys, vai ficar um pouco mais familiarizado. Quem não utiliza o CodeSys, você pode usar qualquer outro software que tenha a disponibilidade do servidor OPC. Hoje em dia, muitos deles oferecem esse recurso, tá? Então, assim, eu vou criar uma aplicação, eu vou chamar de Factor.io. Legal? Estou utilizando a biblioteca do Master Tool, tá bom? Bom, vamos lá. As primeiras perguntas que ele vai me fazer aqui nesse momento, elas são irrelevantes, porque como eu não vou vincular o meu software a um elemento, a um CLP real, então eu posso escolher basicamente qualquer um dos CLPs disponíveis aqui, tá? Eu vou pegar o XP325, porque futuramente eu vou fazer uma aplicação utilizando esse CLP. Bom, a linguagem de programação que a gente vai utilizar no início vai ser o Ladder mesmo, porque eu acredito que vai ser mais intuitivo no começo. Depois, conforme os estudos forem sendo aperfeiçoados, é possível a gente implementar outras soluções. Legal? Bom, então a gente vai startar agora a nossa área de trabalho. Legal? E a primeira coisa que a gente vai precisar se preocupar é exatamente as variáveis que a gente vai criar. Porque o que acontece? O CodeSys ele tem uma particularidade que com ele é possível você criar variáveis globais, que ela vai se comunicar com elementos externos, que vai ser exatamente o nosso caso, como também é possível criar variáveis local, que vai acontecer só dentro do próprio CLP, nesse caso aqui do próprio simulador. As variáveis locais para a gente, elas fazem sentido quando a gente precisa criar uma lógica de programação. As variáveis globais, elas fazem sentido quando eu preciso me comunicar com elementos externos, seja eles físicos ou virtuais, ok? Nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer é exatamente isso, é criar uma aplicação, criar uma variável global. Bom, para fazer isso, na ferramenta aqui do CodeSys, botão direito na aba de aplicação, nós vamos aqui, ó, adicionar objetos, e tem aqui, ó, lista de variáveis globais. Se você quiser personalizar, fica a seu critério. Eu posso escrever aqui Factor.io, eu posso manter exatamente como estava, tá? Então eu vou chamar de Factor.io.
Legal. Aqui dentro das variáveis, então a gente tem que criar aqui, aqui na lista de variáveis a gente tem que criar as nossas. No nosso caso, eu vou utilizar basicamente os botões de ligar e o botão de desligar. Então eu vou começar declarando elas. Então liga, booleana, porque ela só vai assumir 2 estados. Para essa aplicação desse vídeo só vai ter variáveis booleanas. Nos próximos vídeos é capaz de incorporarmos outras aplicações. Então liga, desliga. Não necessariamente precisa ser o mesmo nome que você colocou lá no seu Factor.io, ok? Você pode utilizar uma nomenclatura aqui e outra lá, porque vai ter um momento da aplicação que a gente vai precisar vincular uma coisa com a outra. Fora isso, eu vou criar aqui também a esteira 1, que também vai ser booleana, né? E esteira 2. Legal? Então, essa daqui é as nossas variáveis. É por elas que a gente vai manipular o cenário lá no software do Factor.io. Legal. Feito isso, nós também vamos criar aqui eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Ainda na parte de aplicação, botão direito, adicionar objeto. Nós temos aqui, ó, configuração de símbolos, ok? Nas configurações de símbolo aqui a gente não precisa mexer em muitas coisas, né? Ele já vem com a opção do APC-UA conectado, ok? Para esse momento a gente não vai utilizar, ok? Se você quiser vincular ou desvincular não vai fazer diferença, tá? E aí a gente pode começar aqui, ó. Vamos adicionar os símbolos. Como eu estou utilizando uma biblioteca padrão do Master Tool, né? Então ele já vem com alguns símbolos configurados, ok? Mas eu vou buscar a variável as variáveis globais que a gente acabou de criar. Bom, então para fazer isso a gente compila, ok? Às vezes demora um pouco mais do que a gente quer. Tudo bem? Enquanto ele tá processando, já processou. Então perceba o seguinte: esses outros símbolos aqui nós não configuramos, eles já vêm configurados porque nós estamos utilizando uma biblioteca. Tudo bem? Então aqui é os elementos do CLP que eu escolhi. O que a gente vai buscar é as bibliotecas que eu criei, tá? Então aqui eu vou liberar, né, vou ativar essas bibliotecas e aí eu posso compilar novamente. O que foi isso que eu acabei de fazer, né? Então eu acabei de colocar essas minhas variáveis à disposição de qualquer tipo de aplicação, ok? Legal. Feito isso, agora a gente pode passar para programação, certo? Que daí eu acredito que fique mais fácil, né? Haja vista que os interessados pelo software provavelmente são estudantes, né, da área de programação, né? Então no CodeSys, para quem não está habituado, aqui em cima a gente tem acesso aos elementos, né? No caso a simbologia de ladder, as networks, é possível obviamente você adicionar mais networks, ok? Então aqui nesse caso, vamos lá, eu vou criar aqui um botão para ligar as nossas bobinas, ok? E vou colocar lá na ponta a bobina, que seria as esteiras, né? Então eu já posso inclusive colocar aqui 2 elementos, porque as 2 esteiras elas só vão trabalhar, sempre trabalharão de maneira simultânea, certo? E aqui eu já posso colocar mais um elemento, tá? Que vai ser o botão de desliga, ok? Talvez eu precise relembrar algumas coisas, mas pelo que eu entendo da ferramenta lá, ele vem como um contato fechado. Então aqui eu preciso representá-lo como contato aberto, ok? Mas caso a gente detecte algo diferente, é fácil de corrigir. Bom, para que a gente consiga vincular essa programação com as variáveis que a gente acabou de criar, então
clica aqui nos 3 pontinhos, abrirá aqui uma lista. Então nós vamos acessar as nossos aqui, ó, Application, Factor.io, nesse caso o botão liga, ok, já está vinculado, e eu vou fazer isso para todos, ok, que é o botão de desliga, e aqui nós temos as esteiras, esteira 1, e esteira 2. Ok? Então a programação está pronta. O trabalho que a gente vai ter agora é fazer as configurações para permitir que o servidor OPC se comunique com outros elementos. Para fazer isso é o seguinte. Então aqui em cima, na parte de comunicação, nós iniciaremos aqui, ó, configuração OPC. Legal? Bom, aqui é o seguinte. O gateway que a gente vai utilizar é o gateway 127.0.0.1, ok? Então aqui embaixo eu posso colocar a mesma coisa, que seria o apontamento para o próprio computador, né? O host do próprio computador. E a porta que melhor funciona para essa aplicação é a porta 11739, ok? Se você quiser mudar aqui o nome e padronizar, colocar o seu nome ou a sua aplicação, também é uma maneira de você conseguir enxergar a sua solução. Ok. Feito isso, como nós vamos rodar em modo de simulação, então vou habilitar o modo de simulação dentro do meu software. É interessante que a gente tenha que deixar tudo funcionando, né? Nesse caso, tudo ligado. Porque a hora que eu iniciar uma varredura lá no Factor.io, ele vai buscar tudo que estiver ligado dentro do meu computador, ok? Então aqui eu vou colocar o meu equipamento para funcionar, ok? Para quem não está habituado, aqui a gente tem uma engrenagemzinha, que é o login. Ele faz algumas perguntas, ok? A gente autoriza todas elas, são perguntas de precaução mesmo. E eu já vou deixar o meu CLP em modo ativo, né? Em modo run. Ok? Então algumas perguntinhas. Demora um pouquinho, está carregando aqui. Ok. Bom, então para verificar que deu certo, então aqui embaixo tem duas abas vermelhas, uma que mostra que nós estamos já no modo simulação e uma que nós estamos em stop. Para tirar o CLP no modo stop, a gente clica no botão aqui iniciar, ok? Você vai perceber que ele vai ficar verdinho. Ok, então as nossas aplicações, elas estão aqui, as minhas variáveis, por enquanto elas estão ainda sem sinal, né? Não receberam nenhum sinal, todos estados falsos. Feito isso, agora a gente pode passar para o Factor.io novamente, ok? Então, primeira coisa que a gente vai precisar se preocupar aqui, eu sou um pouco fraco de movimentação, mas aqui embaixo da nossa esteira a gente tem aqui da esteira tem os motores que farão o acionamento dessa esteira, ok? Vou mais uma vez aqui na parte de tags, né? E aqui a gente consegue ter acesso aqui aos nossos elementos. A nossa esteira, ela vem com o nome de conveyors, né? Então, deixa eu só me acertar aqui, ó. Vem aqui, ó, perdão. Então, a entrada e saída, ok? Então, a gente consegue ligar e desligar a nossa esteira por aqui. Tudo bem? Bom, antes disso, vamos lá fazer a vinculação do que acredito que seja a parte mais importante desse vídeo, que é exatamente a vinculação dos elementos da nossa programação com o simulador. Então, aqui em File, clicamos em Drives ou com o atalho aperto o F4 do
teclado, né? Então aqui, ó, na parte de drive, nós vamos buscar aqui OPC DA UA. Qual que é a diferença? O OPC DA ele é uma aplicação digital, então ele vai funcionar como simulação, que é a aplicação que a gente vai usar, e o OPC UA são aplicações externas, tá? Esse protocolo aqui é um protocolo universal. Então, uma das vantagens de você ter no mesmo protocolo a habilitação de um simulador e de uma aplicação real é que você consegue vincular as duas coisas ao mesmo tempo. Então, clica aqui em OPC. Vamos aqui em configuração, ok? Bom, aqui a gente vai mandar buscar o nosso broker server, né? Aqui a gente vai escolher, ok? Eu tenho aqui 3 servidores, tá? Esses dois aqui, para quem estiver fazendo a comunicação, ó, seguindo o passo a passo, provavelmente só vai aparecer o CodeSys, que é o Master Tool, ok? Essas outras aplicações são outras ferramentas que a gente vai conhecer no futuro. Então, o CodeSys, dá um browserzinho, ok. Perceba que agora o que apareceu, né? Ó, apareceu aqui as tags que a gente criou lá no Factor.io. Legal? Então, os elementos aqui eles vão funcionar da seguinte maneira, ó. Tudo que tiver do lado direito, do lado esquerdo são as entradas, ok? Tudo que tiver do lado direito serão as saídas. Tudo bem? Então, isso daqui, ó, é um nó que a gente vai criar agora. Então você pega o elemento e solta na posição que você quer. Tudo bem? Perceba que é bem intuitivo mesmo, né? Então, desliga no desliga. Recapitulando, né? Eu coloquei o mesmo nome para as duas, né? Mas isso não é uma obrigatoriedade, ok? Você pode manter os nomes originais, você pode criar nomes diferentes. O único detalhe é que na vinculação, nesse processo de você amarrar um elemento com o outro, você tem que saber do que se trata. Bom, para a gente fazer o acionamento da carga aqui, né? Então, a gente tem a esteira da frente e aqui tanto faz, né? Como elas vão funcionar juntas, né? Pode ser dessa forma. Tudo bem? Então, desliga, liga e desse lado aqui as esteiras 1 e 2. Bom, vou fazer uma divisão de tela aqui para ver se a gente consegue de alguma forma mostrar aqui os elementos funcionando, né? Trabalhar com tela reduzida às vezes dá um pouco mais de trabalho, né? Mas eu acho que vale a pena, gente. Vou fechar o que der aqui. Tudo bem? Então, ó, a gente já tem uma mudança de estado aqui. No nosso Factor.io, se eu apertar o botão de ligar aqui, ó, né, como eu não fiz selo, eu tenho que ficar segurando, tudo bem? Então, no meu caso aqui, eu estou segurando. Perceba que aqui a gente tem as nossas caixinhas, né? Andando, caminhando. Ah, detalhe, eu não fiz o selo propositalmente, tá? Eu vou explicar isso já já. Então, ó lá, os objetos descendo. A hora que ele cai aqui naquele elemento que eu comentei com vocês, ele desaparece, ok? Bom, vamos lá. Eu vou parar aqui a situação e vamos colocar aqui uma situação que eu esqueci uma parte da programação ou não deu certo aquilo que eu estava pensando, eu preciso refazer ou editar o meu código. Bom, isso é bem tranquilo, ok? Primeiro, vamos para a programação, né? A gente pode dar um logout aqui, porque agora eu preciso entrar novamente na área de edição do meu código, certo? Perceba, ó. Então agora eu já tenho acesso às edições tudo de novo. E aí eu faço as correções, as atualizações necessárias, ok? Então aqui eu vou colocar uma esteira para fazer o selo. Pode ser A1 ou A2, certo? Então isso daqui, essa ideia foi... eu deixei o selo por último para mostrar que é possível você criar uma edição. E aí eu não preciso refazer tudo, criar uma comunicação nova. Só a gente colocar o software para funcionar novamente, tá? E aí você vai perceber que a gente já volta a ter o simulador vinculado com o nosso Master Tool. Beleza?
Vamos lá, ele já está em modo run. Ok. Então agora não tem mais a necessidade de ficar pressionando o botão, certo? É uma maneira inclusive de testarmos. Deixa eu fechar essas abas aqui. Testar inclusive aqui se o nosso botão de stop está funcionando, né? Nesse caso aqui a gente chamou ele de desliga. Então se apertar o botão desliga, ele para tudo. Se apertar o liga, ele obviamente starta o processo novamente. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o vídeo, né? Claro, a gente fez uma aplicação aqui, mas entenda as possibilidades, né? É possível você criar cenários gigantescos, né? Ocupar o espaço todo do galpão aqui, criar uma aplicação real utilizando o simulador, supervisório, né? Enfim, dá para fazer IoT, é bem interessante, é uma ferramenta muito poderosa aí. Beleza? Um abraço.